Boa tarde. Estamos dando início aqui aos painéis na Sala Jardel Filho, na Semana Internacional de Música de São Paulo. Agora, dando início no QIAI, Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC, no estado de São Paulo, entrevistado por JB Medeiros. Bom painel a todos. Obrigado. Bom, obviamente todo mundo sabe quem é o Danilo, pelo efeito do trabalho dele. Quem não conhece pessoalmente sabe que é fundamental. Eu, como jornalista, não foram raras as vezes que eu tive que apurar, ligar para ele para perguntar se era verdade que ele era o novo ministro da Cultura. Sempre que tem uma nomeação de ministro da Cultura nova, o Danilo é cotado. É um eterno cotado. Bom, o SESC, como todo mundo sabe, é grande. Eu não sabia o tamanho, o Danilo me disse que são 41 unidades em São Paulo. E ele dirige essas unidades há 34 anos. Na área são diversas áreas, e a que eu acho mais fundamental é a área de cidadania, que compreende saúde. Vocês vão lá no SESC 24 de maio, o novo SESC, só de consultórios odontológicos é uma barbaridade. Mas, obviamente, como jornalista da área de cultura, eu pude desfrutar, com ingressos a R$4, de um show do Lou Reed, por exemplo. Acho que o mundo inteiro, se você for no universo conhecido, você não vai conseguir. Bom, agora não mais, porque ele está morto, mas você não conseguiria algo dessa natureza em nenhum lugar do mundo. Então, essa é uma especificidade do SESC que eu não sei exatamente como consegue, mas tem conseguido. O que eu queria começar perguntando para o Danilo é justamente isso. Com 41 unidades e uma certa autonomia de programação, porque você tem o SESC Pompeia, você tem um tipo de perfil. Você vai lá no SESC Belenzinho, é um outro perfil, mais ou menos, da música. Agora, o SESC 24 de maio também é um novo perfil. Então, eu queria saber como conciliar isso, dirigindo 41 unidades, como dar autonomia e, ao mesmo tempo, exigir que haja um nível de qualidade nesse jogo. Obrigado, JB. Bom dia a todos, a todas. Grande prazer de estar aqui. Em primeiro lugar, JB, eu gostaria de cumprimentar essa organização extraordinária de fazer esse encontro, né? Tão aberto, tão vivo, tão cheio de propostas, enfim, com tanta gente, e juntando um pouco essa coisa da produção musical, dos criadores, dessa área, com pessoas ligadas a festivais, ligadas a instituições. Eu acho isso realmente algo muito, muito importante. Eu admiro e reconheço como é necessário ter esse tipo de debate, esse tipo de encontro, essa possibilidade de juntar o mercado, os produtores, os criadores, os artistas, de uma maneira organizada, dando oportunidade para esse encontro, essa possibilidade efetiva de daí gerar possibilidades para o futuro, né? Eu sou diretor do SESC, como você disse, desde 1984. E, naturalmente, meu envolvimento no SESC é decorrente de uma decisão institucional. Eu sou indicado, nomeado, eu costumo brincar, eleito por uma pessoa, que é o presidente
do SESC, presidente da Federação do Comércio, presidente do SENAC, e, rapidamente, eu queria explicar para vocês o que é o SESC, né? Talvez alguns conheçam e saibam com maior precisão, mas é importante ter uma ideia do que é essa instituição e como ela funciona. O SESC foi criado nos anos 40 do século passado, com o objetivo de proporcionar um programa de bem-estar social, de cidadania, como você disse, de qualidade de vida, um caráter educativo na sua ação para os trabalhadores, de modo geral, os trabalhadores do comércio, em particular. Existe uma outra entidade que cuida da parte da indústria, né, que é o SESI, e para os trabalhadores da área de serviços. Hoje em dia, a área de serviços, que inclui turismo, saúde, comunicação, muitas outras áreas, por exemplo, toda ligada à tecnologia, etc., etc., é quase 80% da área exclusiva que o SESC atinge, né? E comércio, propriamente dito, é algo em torno de 20% apenas dos trabalhadores, que eu digo, que recebem a chamada credencial plena, os antigos comerciários, que recebem a possibilidade de frequentar com mais vantagens do que os demais. Mas o SESC é aberto à comunidade toda, especialmente no campo da cultura. Não podemos distinguir quando tem uma atividade, um espetáculo. Você pode entrar porque você é trabalhador, você não pode entrar porque você não é trabalhador. Não é assim. Entra todo mundo, só que os trabalhadores do comércio, dos serviços, dessa área, têm uma vantagem adicional, paga uma taxa menor do que os demais, porque eles têm o fato de terem a contribuição das empresas. Quem mantém financeiramente o SESC são as empresas do comércio, de serviços, dessas áreas que eu mencionei, de comunicação, de saúde, de turismo, enfim, toda essa área de serviços, exceto a área financeira e banco, que não tem nada a ver conosco, não contribuem, mas as demais empresas contribuem com 1,5% sobre a folha de pagamento. Tem gente que diz 1,5% da folha de pagamento? Não, é sobre a folha de pagamento. A folha de pagamento é 100, ele paga 1,5% dessa folha para manter o SESC, em benefício, principalmente, dos trabalhadores e da comunidade geral. E qual o objetivo da instituição? Proporcionar um amplo programa de bem-estar social, qualidade de vida para esses trabalhadores e para a população em geral. Então, o programa é muito vasto, é um programa de cidadania, é um programa de construção de uma ação permanente no campo educativo, um processo civilizatório permanentemente, portanto, tem uma amplitude imensa na sua ação. Vai da saúde, lida com atividade física muito intensamente, com atividade esportiva, lida muito com atividade de alimentação, lida com atividades de relacionamento, convívio, terceira idade, criança, formação de escolas, inclusive, uma parte do SESC no resto do Brasil atua muito no campo escolar, o SESC de São Paulo não atua no campo escolar, mas é um processo educativo permanentemente. E na cultura tem uma ação especial, no campo da cultura, de modo mais forte, e, para isso, cria condições para poder realizar essa ação no campo da cultura e atendendo a todas as manifestações, a todos os princípios básicos de uma ação cultural em todas as linguagens, né? Teatro, dança, visuais, artes eletrônicas, tanto no campo da formação, quanto no campo da difusão, quanto no campo da discussão em torno dessa temática toda. E a música, obviamente, tem um papel relevante nesse processo todo. A música tem, em todas as suas dimensões, com todas as suas características, um lugar muito especial nessa atuação da instituição. Nós temos toda uma infra importante para isso, nós temos uma proposta importante para isso, e nós temos pessoas preparadas, curadores, artistas,
pensadores, organizadores de ação, curadores, em todas as nossas unidades, que vêm do campo das artes, de modo geral, que atuam nesse campo de uma maneira a fazer uma programação intensa no campo da música. O teatro também, a dança também, as outras artes também, mas na dança, na música em particular, que é o objeto da nossa perspectiva aqui mais direta, que nós ressaltamos. Por quê? Porque é um campo que tem um interesse imenso, tem um significado fantástico, e aí a gente trabalha desde a formação, como a difusão e todos os mecanismos possíveis que possam ajudar, colaborar para essa reflexão. E um dado importante, além de realizar toda essa programação, que é bastante intensa, como eu mencionei aqui, quer dizer, hoje, nesse momento, nós temos coisas acontecendo nas unidades nossas no campo da música, como temos toda uma programação prevista para os próximos dias, semanas, meses e até para o ano de 2018, que já tem vários elementos sendo previstos. Então, essa atuação é uma atuação permanente. Para isso, nós temos uma equipe vastíssima de curadores, temos alguns que estão presentes aqui hoje e que participam, inclusive, desse encontro também, né? Vários estão aí, graças à gentileza dos organizadores que nos convidaram para participar também. Temos, portanto, esse campo vastíssimo e essa relação com todos os criadores, produtores, realizadores no campo da música e todo tipo de música. Vamos da ópera ao hip-hop, não tem problema nenhum. Lidamos com o ecletismo absoluto e total, desde que seja alguma coisa de interesse público, que possa conduzir a uma proposta que não tem apenas a diversão e o entretenimento como elemento, mas que leve também, obviamente, a um questionamento, a uma discussão, um debate. E, só para fechar essa primeira intervenção minha, eu gostaria de dizer que, além de tudo isso, além de realizar toda uma ação, nós temos toda uma produção daquilo que complementa tudo isso. CDs, no campo da ação, através do digital, uma presença muito forte, com o Sesc Digital hoje em dia, né? Muita produção efetiva nesse campo, especialmente produção daquilo que não é contemplado pelo mercado, entendeu? Essa é um pouco uma das orientações importantes que nós temos, viu, JB? No sentido de contemplar aquilo que é importante e não é contemplado pelo mercado. Isso existe. E a gente procura, de alguma forma, atender a essa perspectiva também. Publicações, estava até mencionando agora há pouco para o JB, ontem mesmo lançamos um livro sobre o Samba Canção, que é um livro do nosso querido Zusa, né, que está aqui, Zusa Homem de Melo, Copacabana, foi lançado ontem. É um livro que feito pelo SESC, pela editora nossa, junto com uma outra editora, que é a Editora 34. Fazemos muito em colaboração com outras editoras também, para poder viabilizar determinadas publicações. Então, é um livro, eu ainda não tive o prazer de ler, foi publicado ontem, estava folheando, mas passa pela história do samba-canção, que vai naturalmente completar ou colaborar com a reflexão e com a história que o Rui Castro já escreveu, né, sobre o samba-canção, né, que também é belíssimo. E, naturalmente, é algo muito importante para o nosso entendimento, né? O samba-canção tem um papel muito significativo na música brasileira, nos anos, sei lá, 40, 50. E além de coisas que estão acontecendo. Eu mencionei agora há pouco também a figura do Ayrton Moreira, que está com um show marcado de hoje até domingo, no Sesc da 24 de maio. É uma figura e lançamos um disco dele também, o Aue, que é uma figura, é um dos maiores percussionistas do mundo, né? Já tocou com Miles Davis, com Hermeto, com Deus e o Mundo, né? Que vive nos Estados Unidos há 50 anos
e que está fazendo um show agora nos próximos dias no Sesc da 24 de Maio. Então, desde produzir, desde lançar CD, sempre nessa perspectiva daquilo que não é contemplado necessário, que não tem viabilidade mercadológica necessariamente, uma quantidade adequada, de modo que a gente faça esse registro cada vez mais, digamos, atuante. Nós temos uma presença muito forte, portanto, nesse campo das artes em geral, na música em particular. Poderia relatar assim, histórias extraordinárias, desde a Fábrica do Som, que é uma das raízes fundamentais da música atual em São Paulo, né, que vem dos anos 70, 80, fundamentais, né, que foi uma matriz importantíssima que foi realizada no Sesc Pompeia, começou lá junto com a TV Cultura e que influenciou bastante, digamos, a música que se produz em São Paulo e no Brasil. Então, como a gente divide tudo isso, como administra isso, com uma enorme equipe, com muito preparo, com muita gente discutindo, preparando, se envolvendo e tendo possibilidade de poder realizar esse programa, que é vital, fundamental. São Paulo tem uma quantidade imensa, cidade de São Paulo, o Brasil inteiro, mas a cidade de São Paulo, da qual estou falando nesse momento, uma quantidade de produtores, de gente envolvida, interessada, participando, que é algo que surpreende até pessoas de outras partes do mundo que visitam a gente. Eu tenho várias perguntas sobre música, mas eu queria... quando foi inaugurado o Sesc 24 de maio, eu vi uma entrevista sua junto com o Paulo Mendes da Rocha, Verdade. Que vocês abordavam... O Paulo Mendes da Rocha é o arquiteto do Sesc 24 de maio. E vocês falavam da piscina. Piscina no alto. Do alto, que acabou virando uma espécie de marco na paisagem, né, de São Paulo. É verdade. E você disse que você também contribuiu com aquela ideia da piscina. Foi verdade. E você pega, por exemplo, o Sesc Pompeia. Ele virou, dentro do conceito de arquitetura, uma referência, vem arquitetos do mundo inteiro visitar. É verdade. Assim como o MASP, né? Mas a arquitetura, para a questão das artes, os teatros, as coisas que são projetadas, eles têm uma relação íntima com a condução desse conceito de Sesc? É isso mesmo. É sensacional essa pergunta sua. Acho muito importante. Antes de respondê-la, gostaria de dizer que estão passando imagens da nossa atuação aqui, meio livres, né? sem compromisso assim, com o momento do que eu estou falando exatamente. E nem tenho a pretensão de explicar uma por uma, se alguém depois quiser mais detalhes, a gente pode passar. Mas, enfim, com relação à questão da arquitetura, percebeu-se já há algum tempo, e o Sesc Pompeia talvez seja um dos elementos que colaborou mais intensamente para a gente perceber isso, a importância da arquitetura para a realização de um projeto como esse, que envolve pessoas, envolve uma relação intensa, envolve uma abertura e acessibilidade no sentido mais profundo, não apenas a acessibilidade física do cadeirante, mas a acessibilidade no sentido de permitir que todo tipo de pessoas, todo tipo de gente, de qualquer nível social, de qualquer extrato social, se sinta acolhido, esteja presente. Então, a arquitetura tem um papel muito grande. E é importante falar da arquitetura do Sesc Pompeia, porque o Sesc Pompeia começou a funcionar exatamente no mesmo ano em que começou a funcionar esse nosso querido Centro Cultural São Paulo, na mesma época, que também é de um grande arquiteto, que pensou nesse lugar como um lugar também com essa perspectiva pública, acolhedora, verdadeira. Foi o Eurico, né? Eurico, me lembro sobre o nome dele agora. Mas, enfim, é importantíssimo considerar a arquitetura, então, dessa maneira.
E lá no Sesc da 24 de Maio, que é um novo marco na arquitetura de São Paulo, essa coisa da piscina é um detalhe importante, mas mais importante até do que a própria piscina é a unidade inteira que, através de toda uma proposta, com rampas, com facilidades de acesso, com essa penetração por baixo, inclusive tendo a rua que, de alguma forma, circula por dentro da unidade, permite esse acolhimento. E a Pompeia tem esse conceito também, da rua que entra, essa permeabilidade entre o de fora e o de dentro. E isso facilita muito, isso leva essa coisa do acolhimento ao máximo, né? Então, de fato, é algo significativo, importante, e no Sesc da 24 de Maio esse conceito está presente também. O Paulinho Mendes da Rocha foi muito feliz nessa proposta. A piscina, de fato, foi uma ideia da gente estudar, primeiro tecnicamente, a viabilidade dela, porque tratava-se de um prédio antigo, dos anos 30, 40, totalmente restaurado, reformado, refeito, para caber uma piscina no alto. Ora, para isso você teria que ter uma sustentação sólida, né? No fundo, no solo, né? Uma mega piscina. Uma piscina de 600 metros quadrados, né? E que vem desde baixo, Então, as colunas que sustentam a piscina, elas permitiram também a instalação do teatro no subsolo. É curioso. Então, esse espaço criado de 14, eu não me lembro exatamente quanto é, mas é um espaço razoável, onde a piscina está instalada no alto. São 4 colunas que vêm desde baixo, que foi instalada no prédio, né? E que garante o peso, digamos, dessa quantidade de água lá no alto, e funciona de maneira tranquila, adequada, sem problema, todos os cálculos bem feitos. E é uma piscina que fica a 50 metros do Teatro Municipal de São Paulo, numa área cercada de prédios por todos os lados. É muito interessante, mas ela cumpre um papel, não é um problema apenas visual, simpático, de criar um novo cartão postal para a cidade, não é isso. Trata-se de cumprir uma missão. A atividade física para nós é importante, a piscina tem um papel significativo nessa ação que o Sesc realiza em todas as suas unidades. Praticamente em todas as unidades nossas nós temos uma piscina, inclusive no Sesc Pompeia, e é importante que tivesse uma piscina nessa unidade. Nós conseguimos. Não conseguimos o mesmo no novo Sesc da Avenida Paulista, que deverá ser inaugurado em breve. Lá não tivemos essa possibilidade. Então, lá nós não teremos a piscina. Muito bem. Alguns anos atrás, foi descoberto, acho que foi o cineasta Hermano Pena, descobriu na casa dele uma fita cassete com gravações musicais do José Agripino de Paula, que até então a gente conhecia mais como um escritor e como cineasta. E essa fita acabou sendo recuperada e tal, e foi levada ao selo Sesc de música, que lançou, eu sei porque escrevi o encarte desse trabalho, que obviamente jamais seria aceito por nenhuma outra gravadora ou selo musical, porque é uma experimentação muito avançada para a época e até para hoje. Até para hoje, né? E você vê ao longo da programação do Sesc exemplos desse tipo de coisa. Por exemplo, você vê um show do Anthony and the Johnsons com o filho do Kazuo Ono no Sesc Vila Mariana. São, talvez, experiências, a radicalidade dessas experiências. Quando você fala que o Sesc não tem só entretenimento, na verdade, é um pouco além, talvez, o conceito. Abrigar, talvez, aquilo que não fosse abrigado por outro tipo de instituição. Mas sem nenhuma perspectiva elitista, sabe, JB? Só para iniciados. É na tentativa de trazer uma experiência de alguém que está propondo algo novo, diferente, especial, e isso pode colaborar para que outras pessoas
tenham acesso, tenham conhecimento. A coisa do intercâmbio na cultura, para mim, é fundamental, ao mesmo tempo que a valorização do local. Então, é interessante abordar esse tema, porque me parece que, às vezes, a gente confunde um pouco. Não, nós temos que fazer apenas a valorização da nossa identidade, das coisas que nós sabemos fazer, daquilo que tem a ver conosco, das nossas raízes. Sim, fundamental, importantíssimo. Valorizar o local, valorizar aquilo que está sendo produzido aqui, valorizar aqueles que têm, de alguma forma, uma formação, digamos, até mesmo da nossa tradição, do nosso conhecimento, de nossas raízes, que formam nossa identidade, tem a ver com os fundamentos do que nós somos, etc., etc. Mas, ao mesmo tempo, no campo da cultura, em especial, é importante saber o que outros fazem, é importante ouvir o que outros fazem, e, inclusive, é importante levar o que nós fazemos para que outros também vejam fora daqui. Então, essa troca, que eu acho que está presente, inclusive na proposta desse encontro, dessa Semana da Música, né, é fundamental. É impossível imaginar alguma coisa fechada no próprio casulo com relação a isso. Então, às vezes, tem coisas que são realmente muito avançadas, muito fora do nosso contexto, mas que são importantes de serem conhecidas. E não fazemos isso pelo novo apenas, pelo fato de ser uma coisa extravagante, diferente, uma vanguarda. Não, isso tem uma intenção educativa sempre. Isso tem a intenção de proporcionar para quem não tem essa condição sempre, permanentemente, ter acesso, ter conhecimento, ter informação. E no campo da música isso vale muito. Isso é muito importante. Você citou o caso do Agripino e também do Anthony de Johnson. Não sei, pois é, que era uma figura bem controversa, bem especial. Foram realmente... E tem muitos outros, né? Vou dar um exemplo no campo do teatro. Figura como Bob Wilson, que é um grande realizador no mundo inteiro, que tem um conteúdo, tem uma proposta, tem um jeito de fazer que era importante. Por isso ele foi trazido. Não somos só nós, outros também já o fizeram. A mesma coisa com relação a esses dois nomes que você mencionou. O Agripino era uma figura controversa. O próprio Rei da Vela. O Rei da Vela. O Rei da Vela é uma peça de radicalidade total sobre a identidade brasileira, sua relação com o capitalismo, com o mundo, digamos, na época, quando Oswald de Andrade escreveu, nos anos 30, 32, 33, nunca foi encenada, só no ano de 67, portanto, mais de 30 anos depois, o Zé Celso teve condições de poder realizar a peça, que foi um estouro, foi importantíssimo, refletindo em plena ditadura militar brasileira a situação do Brasil, de maneira muito corajosa, na sua relação com os Estados Unidos. Foi perseguida, não essa, mas depois, o que veio depois do Rei da Vela, que foi o Roda Viva, foi aí sim perseguido pela própria repressão propriamente dita, né? A ponto de embargar, de irem na frente do teatro, grupos invadirem o teatro e, de alguma forma, lá no Teatro Ruth Escobar, e bater, agredir os atores, etc., do Roda Viva, é a peça que vem depois. Mas o Rei da Vela já era, digamos, o princípio desse sentimento de revolta, entre aspas, ou de agressão por parte desse grupo, do CCC, chamados Comando de Caça aos Comunistas, na época, que é o que hoje alguns grupos poderiam ser classificados. Não vou tentar classificar agora para não ser taxado assim, ou correr riscos, né? Mas, enfim, tem gente que parece agir como tal, né? E que impediram a outra peça em seguida. Mas o Rei da Vela tinha essa proposta. O Zé Celso e Renato Borg, com 80 anos de idade, cada um deles, que fazem no mesmo dia, por ocasião da montagem dessa peça, trazem a peça de novo, né? E nós abrigamos essa peça lá porque tínhamos condições de fazê-lo, e no próprio Teatro Oficina isso não teria condições de ser feito, e nós assumimos, então, essa montagem, que é uma montagem histórica,
faixa histórica do Zé Celso com o Renato Borg fazendo de novo O Rei da Vela. E isso não é um teatro comercial, não é um teatro para poder ter retorno financeiro e com isso cobrir os custos e poder realizar tudo isso. Então, nós corremos esses riscos em nome de quê? Em nome de uma proposta criteriosa, cuidadosa, que tenha valor cultural, que tenha valor educativo, que tenha fundamentos históricos, que tenha razão de ser. Então, isso é muito pensado, muito discutido, muito valorizado. Danilo, você falou um pouco mais atrás sobre uma questão que o SESC encara como são esforços civilizatórios. Acho que você usou essa expressão. É verdade. Muitas vezes esses esforços civilizatórios não são tão bem compreendidos. É o caso, por exemplo, que aconteceu com a Judith Butler no Judith Butler, no Sesc Pompeii, Judith, que quase foi agredida. Ela foi praticamente agredida. Exato, no aeroporto. Porque a pessoa achou que era ela, não era ela. Que a pessoa nem conhecia direito, agrediu uma pessoa que estava ao lado dela, pensando que estava agredindo-a, né? Mas agrediu, jogou uma coisa, bateu com cartaz, não sei o quê. Né? Isso, de certa forma, pelo menos na minha observação, não coloca o SESC, nesse momento, numa espécie de trincheira, porque essas situações parece que estão se repetindo em diversos níveis. Instituições, e, né? e em diversas. Você tem o caso do Santander Cultural, no Rio Grande do Sul. O MAN, aqui em São Paulo, né, da performance. Teve o caso Labette, de uma atriz trans que também representou, expressou falas de Jesus Cristo e foi acusado, o SESC, foi proibido, inclusive, numa cidade do interior, de ser montado, e depois voltou-se atrás. Isso tudo é preocupante, obviamente, mas você acha que isso, a sua leitura disso é uma escalada ou é uma circunstância? Eu acho que tem algumas explicações. Bom, em primeiro lugar, quem lida com esse campo da ação cultural como tal, na música, especialmente no teatro, nas artes visuais, onde o contato pessoal assim é mais direto, corre esse risco porque essa temática que discute questões de violência, gênero, questões da mulher, de modo especial, racial, tudo isso está na pauta. Isso é o assunto que é tratado pelos criadores, pelos artistas, é importante para a sociedade. E não é só no Brasil, isso tem repercussões no mundo inteiro. E é um fato real. Nós estamos lidando com isso a todo instante. Então, quem lida com ação cultural, atua no mundo da cultura, tem que estar preparado para lidar com isso de uma maneira natural. Eu não diria que a gente está se colocando numa trincheira com a intenção de uma militância propriamente dita. Nós estamos cumprindo o nosso papel, que é propor essa discussão, assim como outras discussões, da maneira mais natural possível. Tanto que você não viu reação nenhuma nossa, oficial, dizendo, olha, o SESC declarou que as pessoas que fizeram isso são assim ou são assadas, fizeram... Não reagimos dessa maneira. Nós simplesmente garantimos que isso acontecesse. No caso específico da Judith Butler, que é uma pensadora, é uma mulher professora da Berkeley, ou Stanford, Berkeley, se não me engano, e que reflete sobre questões de gênero no mundo, tem uma teoria segura sobre essa reflexão sobre gênero, identidade, opções. Uma mulher que discute isso de uma maneira séria, é uma filósofa, muito respeitada em boa parte do mundo, foi especial, porque ela já esteve no Brasil, há alguns anos atrás, participando de um debate nosso lá no SESC da Vila Mariana,
com a participação, com a organização da revista Cult, que é uma revista que propõe, uma revista cultural importante, que discute questões relativas ao mundo da cultura hoje. Ela veio discutir, se não me engano, uma questão ligada ao mundo queer, né? É isso mesmo. Ela é uma das teóricas mais importantes sobre essa questão da teoria queer, dessa questão que tem a ver com a questão de gênero, etc. Ela veio falar sobre isso há uns 3, 4 anos atrás, lá no Sesc da Vila Mariana, convidada pela revista Cult. Desta vez, esse ano, ela veio convidada pela USP, Universidade de São Paulo, através de um convênio que tem com a universidade dela, que é Berkeley. Junto com Berkeley, USP e mais outras universidades, uma discussão sobre que chamava os fins da democracia. Era um nome assim meio, digamos, ambíguo, de propósito. Os fins da democracia, no que diz respeito quais os objetivos da democracia, os fins da democracia, como também essa ameaça de que a democracia está em perigo. Então, era exatamente os fins da democracia, onde se discutiam várias questões, vários especialistas do mundo e do Brasil foram discutir isso. Era para ser na USP. Na USP. A USP tem um convênio conosco de intercâmbios, de troca, de realizar ações conjuntas. E nos pediu que fizéssemos no Sesc Pompeia para poder abranger mais gente, para poder alcançar mais gente, para poder ter um público maior, porque faz lá dentro da USP, isolado, fica um pouco difícil, né, das pessoas terem acesso. E foi isso que foi feito. E aí nós assumimos, de fato, resolvemos fazer esse debate no Sesc e corremos o risco, sabíamos que foram feitas petições, essas petições que hoje são muito manipuladas, né? Você faz uma petição, existem mecanismos robóticos que fazem uma petição virar milhares e milhões em pouco tempo, né? Não é uma coisa, digamos, muito controlada, não é muito possível. E tinha não sei quantas mil pedindo que ela não viesse ao Brasil, que ela fosse proibida de pisar no solo brasileiro. Para com isso. Isso é um problema até constitucional. Não tem sentido um absurdo desse. Então, nós mantivemos, ela veio, participou. No dia que ela chegou e foi fazer a palestra, houve uma manifestação em que havia um certo número de pessoas muito histéricas, gritando e com bandeiras e com boneco, com a figura dela, para queimá-la e não sei. Mas havia mais gente do lado de fora mesmo, apoiando e dizendo que não, que ela tinha que estar presente, mais que o dobro. Era bom que se disse. É bom que se diga isso. Tinha mais gente para apoiá-la lá. Claro que isso tudo ganhou até a imprensa internacional. Eu li no The Guardian, essa semana, um comentário sobre isso e sobre esses outros fatos que você mencionou, do Queer Museum e do MAN. Então, são fatos relevantes que estão aí. Qual a nossa atitude? É cumprir o nosso papel. Nós estamos discutindo as questões, não são as únicas questões que nós discutimos. Não são os únicos assuntos do qual nós tratamos, né? É parte de toda uma proposta. Agora, isso tem uma explicação que eu acho que tem a ver com esse acirramento, essa polarização política, em parte, que mistura com essa questão de posições sobre comportamento. A questão política tentando entrar na discussão sobre comportamento. Está acontecendo. E, de certa forma, está antecipando questões eleitorais para o ano que vem. As posições estão se acirrando, isso vai ser definido no ano que vem, nas eleições, vai ter, inclusive, muito mais debate com relação a isso. Então, a coisa do MAN é ridícula. Alguém fotografou indevidamente, eu acho, né, a hora que uma menina tocou na mão, na perna de um bailarino nu que estava lá numa performance. Uma criança tocou a perna dele. Alguém fotografou. Se aquilo não fosse fotografado e colocado na rede do jeito que foi, sem nenhuma mediação, não teria nenhum sentido, não teria absolutamente
consequência, mas aquilo virou um escândalo nacional de maneira um pouco artificial e tornando a arte ou a manifestação artística demonizada completamente, como se fosse um perigo, fosse uma manifestação pedófila, não tinha absolutamente nada a ver com isso. Então, há uma exploração indevida e uma fabricação de notícias falsas, de modo a tornar as coisas cada vez mais complicadas. E aí vem uma questão que você chegou a tocar no ponto, que é o SESC se interessa cada vez mais pela questão tecnológica, né? Claro. Porque está sempre consoante com o seu tempo. Claro. E tem essa coisa das redes sociais, acho que o Humberto Eco que disse que as redes sociais deram voz a uma legião, uma grande legião de... Não, deu espaço e voz para os imbecis. Ele falou isso com todas as letras. Exato. Como mediar isso? Provavelmente é uma pressão nova que você... Claro, é uma pressão nova. É contra a pressão, você tem que ter gente que também receba a informação correta, né? Como é que você combate uma informação falsa? Passando a informação correta, né? E essa é uma tentativa que a gente tem toda uma rede de pessoas que lidam com essa questão das redes sociais, não é com a intenção de potencializar, robotizar, digamos, opiniões, não se trata disso, mas de divulgar a instituição, de entrar de forma adequada nas redes, dando a informação. Porque a questão toda é o caráter educativo da nossa atuação. O caráter educativo significa dar informação correta. Quando eu falo caráter educativo, eu estou levando em conta isso. Para mim, o caráter educativo está na arquitetura, que a gente mencionou aqui, está no acolhimento das pessoas, está na maneira como você acolhe e dá informação correta, então vale para que todos os funcionários atuem dessa forma, cumprindo ou não. Às vezes podemos ter até pequenos problemas de alguém que não está a informação adequada ou cumpre indevidamente o seu papel, né? E está também na informação que você dá e na programação que você faz. Se você dá a informação correta, você elimina, em grande parte, a questão da informação, da possibilidade de alguém criar uma situação falsa, fabricada, manipulada, inventada. Então, essa é a primeira coisa. Agora, eu estou falando de milhões, eu não estou falando de poucos números. Não é simples, eu sei que é complicado, e nós estamos aprendendo a lidar com isso também. Eu acho que é uma experiência nova para todo mundo lidar com essa nova tecnologia. Ela está aí, está criando fatos novos, é uma situação com a qual nós temos que lidar e aprender a lidar com ela. Eu não acho conveniente dizer, não, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. Eu não tenho a bola de cristal para saber disso. Mas eu acho que cada vez mais, por exemplo, as eleições do ano que vem, que estão aí já chegando, vão dar um caminho, um exemplo forte da utilização manipulada ou não das redes sociais. Vai ser como foram as americanas, as últimas eleições, e deu no que deu, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado também aqui, né? Muito bem. Uma coisa que eu queria, acho que tem a ver com muita gente que está aqui, é o seguinte, perguntar. Há uns 10 anos, talvez até menos, o cenário da música independente brasileira e a música, de uma forma geral, era muito autofinanciado pela venda de discos, pelo circuito de shows. E hoje em dia se fala muito, até às vezes como crítica, de que esse cenário, como ele mingou, ele vive de uma expectativa quase exclusiva de um circuito de festivais brasileiros e instituições como o SESC. Ou seja, que, de certa forma, é uma bolha. Não é mais o mercado, não é mais o confronto, não existe mais uma forma de subsistência naquilo que se conhecia como mercado. O SESC sabe dessa responsabilidade, ele sabe que provavelmente é um dos circuitos que mais dá subsistência, dá condições para o músico brasileiro se desenvolver.
Eu tenho, quer dizer, a gente, como eu disse, tenta cumprir sempre o nosso papel. Temos consciência muito clara disso. E no campo da música, em particular, eu até tenho alguns exemplos muito fortes e claros. Já faz algum tempo, quando eu assumi no SESC, por exemplo, a música instrumental não tinha uma presença tão forte no cenário. Shows de música instrumental eram raros, um ou outro artista de jazz, tinha uma casa ou outra que fazia, era uma coisa relativamente rara. E a gente procurou valorizar muito a música instrumental a partir de um programa que existe até hoje, não apenas mantendo toda semana um grupo, música instrumental mesmo, onde a gente proibia os canários, eu brincava. Canário não entra aqui, não pode ninguém cantar aqui, é só música instrumental. Era uma brincadeira que eu fazia. E realmente a gente manteve isso e tem até hoje um programa de música instrumental toda segunda-feira, que é gravado, era mostrado antes na nossa TV, agora a gente mantém na TV, mas no modo rede, né, na web, e mantém fortemente isso. Alguns músicos me relatam que isso foi muito importante para o músico instrumental, para os músicos, no sentido de criar um espaço que não havia, e isso passou a ganhar uma dimensão cada vez mais significativa e importante no cenário nosso. Estou falando de coisa de 30 anos atrás, isso realmente foi se desenvolvendo cada vez mais. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Nós tivemos as leis de incentivo em nível federal, nível estadual, nível local, que contempla, teoricamente, também a música instrumental, a música em geral, shows musicais, não dos consagrados, mas também dos novos talentos que chegam. Aliás, é importante fazer uma reflexão sobre isso também, porque para nós é tão importante quanto o consagrado já que não tem, digamos, a quem muita gente não tem acesso, facilitar esse acesso. Então, muitas vezes a gente tem nomes de consagrados por valores tais que permitem que pessoas normalmente não têm condições de vê-lo em algumas situações, no circuito que normalmente ele usa, vai no SESC, que faz por um valor mais condizente com a condição da pessoa. Então, o financiamento da cultura, de modo geral, estamos falando da música em particular, sofreu e sofre hoje em dia um momento meio complicado e delicado também. As leis de incentivo estão vivendo problemas de afirmação, né? Houve uma modificação recente, inclusive agora na própria Lei Rouanet, uma nova instrução normativa desburocratizando, segundo dizem, e facilitando. Eu não tive a oportunidade de mergulhar ainda nas questões todas para ver realmente onde que isso, porque nós não temos um vínculo direto com as leis de incentivo, né? Nós temos um vínculo indireto com as leis de incentivo. Explicando melhor, muitas produções incentivadas por leis de incentivo acabam sendo apresentadas no SESC, nas unidades nossas, mas não são propostas feitas pela produção do SESC junto às leis de incentivo, porque nós não temos essa possibilidade. A lei não permite que a gente faça projetos de submeta a lei de incentivo, e nem é o caso, porque nós já temos um financiamento que vem da contribuição das empresas. Seria justo nós disputar financiamento das leis de incentivo com os demais que não têm esse tipo de financiamento. Então, aí nós não participamos, e a lei acho que nem permite que a gente participe. Nós nunca participamos diretamente. Mas, indiretamente, sim, na medida que produtores do teatro, da música, da dança, das visuais, produzem e muitas vezes apresentam esse projeto ao SESC e acabam realizando no SESC. Não tem problema, isso é uma outra maneira. Você entra como um local, como, digamos, com a possibilidade de colaborar, mas não como responsável pelo projeto propriamente dito. Então, esse quadro atual de
dificuldades do financiamento, de modo geral, e é real, a gente sabe disso, né? E muitas vezes disputado com outros nomes, nem sempre bem distribuído, etc., etc. E isso realmente tem trazido a concentração, uma procura mais intensa de pessoas que vêm à instituição tentando encontrar uma possibilidade de realização dos seus projetos. Agora, isso sempre aconteceu. Nós sempre abrigamos muitos projetos, mesmo como disse, de pessoas que têm financiamento incentivado. Mas a nossa responsabilidade com relação a isso tem sido muito considerada, e nós temos ampliado tanto o nosso quadro, nossa rede física, está aí, novas unidades sendo criadas, né, como é o caso da 24, vamos ter a Avenida Paulista, tivemos agora recentemente uma nova unidade criada no interior, no ano que vem vamos ter novas unidades também, no caso de Guarulhos, que está em fase de construção na parte final já, e outras que estão vindo. Então, a gente continua investindo para poder ter espaço e ter, digamos, uma estrutura física capaz de suportar tudo isso. Então, a gente necessita realmente de criadores, de propostas o tempo todo. E nós estamos analisando o tempo todo. Para isso, nós temos uma equipe enorme, seja nas unidades, seja a nível central, que fica recebendo, analisando, verificando as possibilidades e negociando a participação. Negociando, quando eu digo, facilitando, vendo as necessidades reais, como fazer, quais são as condições materiais para fazer. Não necessariamente não são todos circuitos, nem todo mundo vai para poder fazer o SESC inteiro, mas numa unidade ou outra, valorizando o local, valorizando o regional, valorizando o nacional e até o internacional, dependendo do caso. Nós temos alguns programas internacionais que também circulam pelo interior. Isso é importante que se diga, porque não é somente em São Paulo que nós recebemos artistas internacionais. Só uma questão, contrapondo público e privado. O SESC é privado. É privado. O que você acha das experiências públicas? Eu digo, na área das gestões de Estado, de município, federal. Por exemplo, a gestão do Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, criou o que ele chamava de pontos de cultura. Pontos de cultura. Que foi elogiado, foi copiado, inclusive, por alguns países, se eu não me engano. Até hoje. Mas que minguou. Parece que mudou um pouco. Aí você tem aqui em São Paulo a experiência que foi talvez a maior, que é a virada cultural. É verdade. Que também é abrigada pelo SESC. Sempre. Exato. É uma experiência pontual que tem suas críticas, mas, enfim, entrou no calendário. Essas coisas, falando agora de um ponto de vista de quem faz uma gestão de algo privado, você acha que elas acertam ou elas são... Olha, é complicado. Realmente, eu acho que na questão pública existem aspectos positivos e negativos. Em primeiro lugar, eu queria observar o seguinte: o SESC é uma instituição de caráter privado, mas que tem objetivos de caráter público, ou seja, a utilização de um recurso que é uma contribuição compulsória das empresas tem que ser usado de maneira pública. Ele não pode ser usado de maneira privada. Então, a nossa perspectiva de atuação tem a ver com a administração pública, sim. E nós temos um controle público sobre nossos recursos. Muita gente pensa, não, vocês são privados, vocês fazem o que bem entendem, vocês usam do jeito que querem. Realmente é privado e tem esse princípio, e é importante que seja mantido. Sinceramente, eu acho importante que seja mantido. Mas nós temos um controle público indispensável. As nossas contas têm que ser aprovadas pelo Tribunal de Contas da União todo ano. Nós temos um controle imenso da Controladoria Geral da União. Temos um sistema rigoroso de controle de aplicação de todos os recursos. Então, tanto que eu não vou
não vou bater na madeira, nem vou pôr a minha mão no fogo, mas você vê nesses rolos de corrupção generalizada espalhados pelo país todo, não tem praticamente nenhum fato relevante que diga respeito às nossas instituições, né? Embora a gente tenha uma administração, cada estado é uma, separado do outro. Eu não posso responder pelos outros estados, não sei, mas raramente, eu pelo menos não ouvi, pode até haver, né, alguma coisa, e não vou dizer que todo mundo é perfeito aqui, mas dificilmente você vai encontrar, porque há um controle muito rígido, muito rigoroso, muito cuidadoso da aplicação e do uso desse recurso. Pode haver inadequações, pode haver probleminhas aqui ou ali, mas o uso indevido, alguém que tire vantagens pessoais diretamente com relação aos recursos da instituição, que não são poucos, há um cuidado muito grande com relação a tudo isso. Agora, a administração pública, primeiro, tem um caráter ciclotímico muito forte, né? Uma variação, cada hora é cada hora. Então, você citou o caso do Gil, um artista com perspectivas públicas, uma visão de estadista, praticamente, alguém que tem essa dimensão do caráter público da atuação dele, assumiu o ministério nessa perspectiva e fez trabalhos ou propôs ações muito relevantes do ponto de vista da administração pública da cultura, tanto no que diz respeito ao marco legal da questão da internet, a utilização do sistema todo, digamos, da internet no que diz respeito a direitos autorais, evoluiu com relação a isso e implantou um sistema de reconhecimento, eles chamavam de DOI cultural, né? De reconhecimento de tudo que se faz no Brasil através desses pontos de cultura. Foi uma proposta de financiar, de ajudar, de colaborar com realizações, com fatos relevantes espalhados de norte ao sul do Brasil, né? E que se inscreviam, recebiam lá uma ajuda, e isso foi evoluindo, etc., etc. Não foi mantido porque mudaram-se as orientações, mesmo no próprio governo que sucedeu ao próprio Gil, né? Porque lá mesmo já começou a modificar um pouco essa perspectiva. Então, o que eu sinto, em primeiro lugar, é essa falta de uma persistência, de uma continuidade em políticas, né, com relação à administração pública. Eu até acho que a questão nem era propriamente de recurso, propriamente dito. A grande questão da cultura na administração pública, para mim, não é uma questão vinculada a recurso. Recursos também. Recursos, como de resto, tudo que diz respeito à administração pública sofre com relação a recursos hoje em dia, e a cultura não podia ser diferente, nesse sentido que eu estou falando. Mas, para mim, a grande questão da cultura na administração pública, meu caro, é a questão da relevância efetiva, do papel que tem e o que não tem, e não dão uma devida importância. O mundo político brasileiro é um mundo que valoriza de boca, a educação e a cultura. Na prática, não valoriza. Na prática, não dá atenção, não reserva recursos, não tem pessoas relevantes que têm papel, digamos assim, na administração geral. Você vê, eu vou dar 2 exemplos apenas. Mitterrand, presidente eleito socialista na França, chama como ministro da Cultura uma pessoa chamada Jacques Lang, estou falando da França. Jacques Lang chega para o Mitterrand e diz mais ou menos o seguinte: eu aceito, mas eu quero ser o primeiro ministro para a cultura. O que ele quis dizer com isso? Não é que ele queria ser o primeiro-ministro. Assunto de cultura, eu quero estar junto. Se você, na área da justiça, na área da saúde, na área da educação, na área da militar,
na área que for tratar de algum tema que tenha a ver com cultura, eu quero estar junto. E isso realmente aconteceu desse jeito. E planos econômicos, Mitterrand está junto, a Jacques Lang estava junto. A justiça pretende reformar os presídios e criar uma nova... Jacques Lang está junto, para discutir a questão da leitura, das bibliotecas nos presídios, nos hospitais, para lidar com essa... Sabe, eu estou dando um exemplo que é um exemplo ainda periférico, de alguma coisa do mundo da cultura, mas eu vou mais fundo. Se nós entendermos a cultura como algo mais profundo do que simplesmente ou só a questão das artes, dos espetáculos e do patrimônio, que é o entendimento que nós temos da administração pública de cultura, cultura lida com o quê? Artes, o simbólico, né, essa coisa toda, patrimônio material e, enfim, com essas questões mais, digamos, ligadas ao mundo do simbólico. Na administração pública é isso que é cultura, mais nada. Agora, para nós, no SESC, e para o entendimento profundo da questão da cultura, cultura diz respeito ao ser humano em todos os sentidos. A cultura tem a ver com a vida das pessoas, de modo muito mais amplo. Inclui até mesmo o processo educacional. Não é a educação que inclui a cultura, é a cultura que inclui a educação. Se nós entendermos isso de uma maneira plena e completa, no sentido antropológico mais profundo, né? Porque cultura é tudo que o ser humano cria e inventa, né? O esporte, a atividade física, entra na cultura. As relações, o modo de fazer, tudo que diz respeito, além da gastronomia, da moda, enfim, hoje mais claramente isso está entrando. Então, a cultura é tudo que não é natureza, no sentido antropológico que eu estou falando, mais amplo, mais completo. Então, em termos de governo, a cultura tinha que ter um papel muito mais significativo, importante. Vou fazer um plano de econômico, vou mexer com moeda. Se você não puser a cultura junto, ou seja, se você não mexer na cabeça, nos valores da pessoa, que foi o que aconteceu no Brasil. Por que o Plano Real acabou dando certo, de alguma forma? Porque mexeu na cabeça das pessoas. Que a inflação era uma coisa que corria alguns riscos muito sérios, que a moeda tinha que ser mais valorizada, que, enfim, tinha que ter cuidado com todo um processo aí muito mais amplo. Não é a única coisa, mas funcionou. É uma mudança cultural. E, sendo mudança cultural, suponho que tem a ver com cultura. Então, é óbvio que, se os administradores públicos introduzissem, entendessem a pessoa ou os que lidam com cultura de maneira, levassem mais a sério, chamassem para decisões relevantes, estratégicas, fundamentais, eu tenho a impressão que a cultura ganharia um papel. E aí, por decorrência, tudo que diz respeito também à cultura, a parte mais nobre da cultura, que são as artes, que são o simbólico, a valorização da imaginação, do imaginário, da fantasia, que é o que tem de mais relevante, onde a música tem um papel fundamental nesse processo, né? Porque a música é a única que atua, especialmente na música instrumental, de modo geral, nada contra quem faz canções e quem lida com a música e com a palavra na música, que junta a poesia com a música, não é isso que eu estou falando, mas quando eu falo da música pura, a música instrumental, por exemplo, que eu mencionei aqui, eu estou falando daquele que cria o simbólico pelo som, que é algo que tem a ver com a expressão mais sofisticada que o ser humano pode atingir. Porque ali não tem palavra, ali você, quando Beethoven mostra uma tempestade, você não está falando nada, não tem recital, não tem coro cantando. Pode até ter também, mas não é essa a questão. Você tem, né, na expressão da sonora que ele mostra, aquilo que está sendo mostrado de uma maneira nem sempre tão visual, sonoramente falando, claro. Mas, de qualquer forma, é importante dizer que a cultura tem um papel muito mais relevante do que aquele que a gente atribui. Então, na administração pública, a cultura teria que ter um papel também muito mais relevante, em todos os sentidos, e desdobraria
numa relevância efetiva. Eu não vou nem falar de quanto significa o orçamento que o Ministério da Cultura tem no bolo total. É algo ridículo em comparação com o que se atribui ou se fala da boca para fora como importante. Muito bem. Eu acho que podemos abrir para algumas questões da plateia. Alguém quiser fazer pergunta ao Danilo. Tem microfone aí? Não serão muitas, mas é possível. Temos um microfone circulando? Temos. Temos ali. Eu, quando não tem ninguém, eu fico na dúvida se eu falei tudo que precisava ou se alguém não se sentiu fortalecido e devido a... tem alguém aqui já. Ótimo. Boa tarde. Primeiro, parabéns. Boa tarde. Obrigado. Eu tenho uma questão, né? O SESC é muito conhecido pela sua qualidade, de primeira ponta, desde a estrutura da arquitetura que você falou, como a questão da produção e da programação oferecida. E a informação, né, a orientação que temos, enquanto artista, para fazer parte da programação de vocês, é enviar e-mails constantes para todas as entidades. E sem vergonha de enviar todo mês, para não cair no esquecimento. E daí me vem a pergunta: vocês já pensaram em ter um edital para que essa seleção fosse feita 1 ou 2 vezes ao ano, para que não fosse enviado esse mês todo mês? Ou se tem um outro caminho para o artista chegar até vocês? Não sei se eu consegui ser clara na pergunta. Obrigada. Mais clara que isso não existe. Não, nós não somos a favor de editais no SESC. Eu acho que na administração pública acho importante ter editais, porque tem outra conotação e é de outra ordem. Algumas entidades usam, eu respeito, não tenho nenhum questionamento sobre as opções feitas. O nosso fluxo é permanente. Então, edital é ocasional, você faz 1 vez por ano, ou 2 vezes por ano, ou 3 vezes por ano. Nós fazemos permanentemente uma busca de propostas as mais variadas. Acertamos e erramos. É possível que erre, sim. Agora, esse de insistir no edital, no e-mail, No enviar e-mail. no enviar e-mail, olha, eu sinto que é uma maneira, não é das melhores, efetivamente. Eu não considero isso um dado efetivo como algo relevante. Por quê? Porque enviar e-mail significa enviar o nome de uma pessoa que faz uma proposta que tem. Nós analisamos projetos permanentemente. Então, os projetos que são chegados são levados em conta. Alguns demoram, claro, para ser efetivado, porque a procura é imensa. Agora, por e-mail, eu não sei se alguém algum dia conseguiu fazer alguma programação no SESC porque enviou e-mail. Eu acho difícil. Então, eu já participei de algumas Agora, cidades. O projeto é diferente. Desculpa. Não, só para te falar. A gente já teve a felicidade de participar, né, em algumas cidades, e quando ligamos para falar com a pessoa responsável da programação, a orientação é sempre essa: o SESC não recebe material físico e recebe via e-mail. Então, enviar o projeto e a sua proposta por e-mail. Então, é a orientação que eu tenho recebido. Eu não sei se outras pessoas aqui, quando entram em contato, se tem essa mesma informação. Alguém já recebeu essa orientação de e-mail? De e-mail? Olha, eu desconheço isso, honestamente. Não recomendo. Se alguém está fazendo isso lá, é indevido. Não é o caso. Não é o caso. Eu prefiro material físico, você diz, é CD? Ou proposta? Não. E-mail não diz nada. E-mail é uma mera informação. Como vocês veem, às vezes a gente tem problemas
Você perguntou como é que faz para administrar 41. Escapa. Escapa a coisa. Não tem isso, não. Essa de e-mail, quer dizer, claro que o e-mail, se você mandou alguma coisa e tem que marcar uma reunião, e-mail é bom para... Ou WhatsApp, aliás, o WhatsApp é até melhor que e-mail agora, muito mais rápido. Para isso, para você marcar alguma coisa, fixar alguma coisa. Agora, proibir de mandar material físico não é o caso. Isso está equivocado. Se está essa orientação lá, precisa mudar. Tá bom? Honestamente. Está errada. Tem mais alguém? Eu posso continuar aqui, se... Tudo bem. Porque Obrigado, tem uma questão que me escapou, que é talvez premente, atual, que é a seguinte: nós temos no mundo das artes, atualmente, o caso Harvey Weinstein, lá nos Estados Unidos, o produtor de Hollywood, de assédio, que são questões que estão se espalhando e exigindo um posicionamento dos gestores culturais. Claro. Como tratar disso? Às vezes, você tem o caso, por exemplo, recente de uma declaração racista numa emissora de TV. É verdade. Você tem e a sociedade, ela exige respostas rápidas em relação a essas coisas. Como se posiciona o SESC nesse caso? O que pode acontecer no SESC? Qual é a orientação? Olha, realmente isso é grave, né? E está dentro desse conjunto de questões. Por que está se falando desse problema do assédio? Tem a ver com a questão feminina, do respeito à mulher, da valorização como ser humano absolutamente com os mesmos direitos, de igualdade absoluta e total. No fundo, é isso que nós estamos falando. Isso faz parte de um processo civilizatório também, faz parte de uma valorização. Aliás, para mim, processo civilizatório, de fato, tem a ver com essa percepção da absoluta igualdade entre todos os seres, de toda forma, independente da questão sexo, raça, gênero, opções, religião, etc., etc. Para mim, é a grande questão que está por trás de tudo isso. Então, o que está aparecendo agora aí, essa questão de assédios, isso está permitindo, graças também a essa comunicação facilitada entre pessoas, isso está permitindo o surgimento de fatos relevantes, importantes da vida das pessoas, da intimidade das pessoas. Aquelas pessoas que se sentiram e se sentem fortalecidas na medida que veem outros casos sendo apontados também. Bom, isso é a observação que a gente faz olhando o que está acontecendo. Numa instituição como a nossa, que os valores são colocados na origem, alguém falou, vocês têm conselho de ética no SESC? Não. A instituição é uma instituição fundamentada na ética, ela tem fundamentos, ela tem princípios, ela tem uma orientação, ela foi feita para isso. Isso é tudo. Isso é a instituição. Então, é claro, se observar, de alguma forma, algum comportamento inadequado, claro que a gente tem que corrigir imediatamente e ir atrás, e seremos os primeiros a fazê-lo, se a gente perceber isso institucionalmente. Vou dar 2 exemplos, que têm a ver paralelamente com isso. Recentemente, já faz algum tempo, no SESC Belenzinho, uma mãe quis amamentar seu filho e amamentou-o num lugar que alguém da segurança, de uma instituição terceirizada foi lá e disse que ela não podia fazer aquilo, tinha que ir em outro lugar, ir no banheiro, sei lá onde, etc. Equivocadamente, diga-se de passagem. Isso gerou uma situação na mesma hora, fizeram um movimento, levantaram questões. Aliás, não foi só no SESC, já fizeram isso em outro lugar também. E é óbvio que nós, na mesma hora, dissemos para a pessoa que tinha visto que ela tinha errado, que era um equívoco da parte dela, comunicamos à mãe imediatamente que houve um equívoco também da parte da pessoa, que a gente estava disposto a corrigir,
na mesma hora. Agora, é claro que isso causa um certo embaraço. A gente tem que explicar, dizer, olha, foi uma falha, está errado, nós vamos corrigir isso. Né? Como lá na 24 de maio mesmo aconteceu alguma coisa parecida. O Marcelo Rubens Paiva escreveu de uma menina que também foi entrar num espelho d'água e estava com uma roupinha que não era uma roupinha, parecia roupinha de banho. E naquele espelho d'água não é um lugar, não é a piscina, é um espelho d'água que tem no outro andar embaixo. E aí alguém foi lá e pediu para botar uma camiseta e tal. Equivocadamente, bobagem, uma menina de 3 anos, se tiver de camiseta ou sem camiseta, não vai alterar muito no quadro geral das coisas. Mas, enfim, são coisas que a gente vai corrigindo. Então, vai adaptando as circunstâncias do momento. Infelizmente, as informações são, às vezes, meio truncadas, né? E ficam, como aqui, por exemplo, essa coisa do e-mail mesmo. Fica meio truncado, fica meio uma coisa meio... Está errado, não está correto, a gente tem que corrigir. Enfim, esse é um problema que tem a ver com respeito às pessoas. Fundamentalmente é isso. E respeito às pessoas vale em qualquer circunstância, tem que haver em qualquer momento, seja com relação a funcionários, seja com relação a clientes, seja com relação a pessoas que nos visitam, seja quem for. Esse respeito faz parte essencial da proposta da instituição. Obrigado, Danilo. Tem um rapaz que quer fazer uma pergunta. Alguém lá levantou também a mão. Opa! Agora todo mundo quer. Pois é, eu tenho só mais alguns minutos, desculpe, porque eu tenho um outro compromisso. Tem um compromisso logo. Tem aquele senhor de camisa vermelha quem está na ordem ali, e tem alguém aqui que falou primeiro, isso. Né? Aqui primeiro. Você pode fazer o de amarelo, bom, ele já faz. É amarelo? Eu não consigo ver direito. Microfone. Eu tenho dificuldade com essa luz escura. A gente entende isso daí, viu? A gente vive isso aí no palco. Pois é, mas vocês estão acostumados, são profissionais disso, eu não sou. Eu costumo dizer assim, o palco não é para gente de fora, é só para artista. E eu sou de fora, nesse caso. Bom, os artistas agradecem, na verdade, ao SESC, a gente conta muito com o Legal. papel do SESC para a gente fazer o que faz, né? Tá legal. Agora, eu gostei muito do que você falou sobre o papel do SESC na defesa do patrimônio material, né, da nossa cultura. Agora, eu queria perguntar, e com relação ao patrimônio imaterial, assim, está havendo um movimento aqui no Nordeste muito grande para transformar o forró como patrimônio imaterial. Eu sou a favor. Totalmente. Isso já chegou no SESC? Não, eu não tenho notícias, não. Eu sei que isso é uma missão, normalmente, que o Ministério da Cultura que leva adiante. A gente faz com o IFAM. Gil, o samba... É o IFAM? Mas o Ministério da Cultura... o IFAM é vinculado ao Ministério da Cultura. O samba... Não, são muitos tombamentos já. De roda da Bahia, como é que chama aquele samba? Do Recôncavo. Foi e tombado. Também o acarajé. O acarajé foi o tombado. ofício da a baiana de cachaça acarajé. foi tombada, infelizmente. A viola de coxo, né? A viola de coxo foi tombada. Foi tombada. Tem vários ofícios já tombados. Eu acho bárbaro isso do forró. Tem que tombar também. Agora, quem que está encaminhando isso? Alguém lá no Nordeste? Tem uma movimentação assim da sociedade civil mesmo, dos forrozeiros. Assim. Você acha que seria interessante levar uma proposta dessas para o SESC? Olha, nós não temos esse poder ainda de dizer, vamos homologar, passou a ser. Não de fazer... A gente ajuda a encaminhar. Conta com a gente. Legal. Tá bom? Tudo bem, com o maior prazer. Agora Oi, o rapaz de vermelho. Boa tarde, primeiramente. Eu cheguei um pouquinho atrasado, não sei se isso foi falado no começo, mas vem na linha da pergunta da moça lá sobre o e-mail. Assim, existe algum escritório regional para se mandar projetos ou é em cada unidade que a gente tem que entrar em contato, se quiser fazer? Você sabe que o ecletismo e a variedade é um valor. Certo. Então, você pode tanto mandar na unidade próxima e ela vai encaminhar, como pode ser mandar a nível central. Nós temos a sede do SESC, que fica no Belenzinho, na rua Álvaro Ramos 991, no antigo fábrica da... Como é que chamava aquela fábrica, gente? Santista. Quem falou Santista? É você mesmo. E eu sou de Santos. Então, mas era Santista. Antigo Moinho Santista lá, né?
que era a primeira fábrica de jeans do Brasil. Sabiam? Era lá no Sesc Belenzinho. Primeira fábrica de jeans do Brasil. Não, primeira fábrica de jeans da América, abaixo do Rio Grande, do México para baixo. Primeira fábrica de jeans. Fabricou muito uniforme lá para o exército americano na Guerra do Vietnã, sabia? Saía lá da fábrica da Santista, no Belenzinho. Bom, nós estamos instalados lá, a fábrica não existe mais, obviamente, e lá que é a sede. E nós optamos por levar a sede do SESC para lá, tirando-a da Avenida Paulista, na avenida mais importante, da cidade mais importante em termos culturais, políticos e econômicos do país, uma das mais importantes ao sul do Equador. E é mesmo. Então, saímos da Avenida Paulista e fomos para o Belenzinho. A sede nossa é lá, entendeu? E lá que a gente recebe, lá que a gente tem condições de poder, digamos, analisar, fazer uma triagem. Agora, se você mandar via unidade, a unidade, dependendo do tamanho, do peso, da proposta, vai ter que entrar em contato com a unidade. Se for uma coisa com uma dimensão que a unidade mesmo possa resolver, ela vai propor ela fazer. Se vai ser alguma coisa que depende de uma ação mais regional, mais ampla, ela vai encaminhar para que a administração central tome a decisão, junto com eles, obviamente. Então, é eclético, é variado. Tanto um como o outro podem, enfim, tomar conta desse assunto. Tá bom? Tá ok, muito obrigado. Nas ordens. Tem mais alguém? Muito bem. Alguém levantou a mão ali. Está no escuro, mas acho que dá para ver. Tá lá. Eu não consigo ver. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Danilo, eu queria te fazer uma pergunta que eu me pergunto isso sempre. Ano que vem, eleição, mudou todo o quadro político, né, entre aspas, e aí te chamam para ser ministro da Cultura. Você aceitaria? Ele falou alguma coisa sobre isso. Olha, eu não tenho a menor intenção de sair do SESC agora. Eu tenho intenção de parar, me aposentar um dia, mas, enfim, mas não de assumir uma posição política, um quadro político assim, entendeu? Eu acho que eu poderia mudar essa minha resposta falando o seguinte: se aquilo que eu falei sobre a questão pública da cultura fosse levado em conta, eu ia pensar. Ou seja, se a cultura fosse tão importante a ponto de ganhar a dimensão efetiva que merece ganhar, é uma coisa. Agora, para você ficar lá, para não ter recursos, não poder realizar nada, ou realizar muito pouco, eu não sou Gilberto Gil. Gilberto Gil pôde fazer muita coisa porque era Gilberto Gil. Era uma figura que tinha uma dimensão, uma posição, foi cantar na ONU, se apresentava, toda a palestra que ele falava, no fim pegava o violão, cantava para todo mundo. E, né, era uma coisa diferente, né? Não estou menosprezando isso. Ele, inclusive, inaugurou o SESC Pinheiros. Não, 24 de maio ele veio como músico e se apresentou lá numa inauguração virtual que nós fizemos. Foi muito legal, pela rede, né? Dias antes da inauguração efetiva, nós fizemos o lançamento da unidade com o Gil. Foi muito legal. Pela internet. Mas o SESC Pinheiros, ele foi o representante do governo, era do ministro da Cultura, e foi lá representando, falou como ministro da Cultura. E, no final, ele acabou fazendo uma apresentaçãozinha com o violão dele. E havia um violão de surpresa, entre aspas, lá, e ele apresentou. Então, mas, viu, ele conseguiu essa força do Ministério da Cultura Um prestígio pessoal. Com um prestígio pessoal, com uma força, onde ele ia realmente... A cultura ganhou relevância porque o Gil estava lá. Então, agora, uma pessoa que lida com a gestão, só com a gestão, que lida com essa realização toda, mas na gestão, é diferente, é uma outra... Então, eu acho que o grande fator aí é convencer quem sentar na cadeira principal
de que realmente tem um peso e uma importância. Vários sentaram lá, que diziam que era importante, na prática não deram a importância devida. Diria que até o próprio Gil, coitado, pôde fazer muita coisa, mas não foi muito além, né? Agora, alguém me pergunta, você já foi convidado? Eu nunca fui convidado. Convidado efetivamente por alguém que está lá, que tem o poder de convidar, não. Eu já tive outros convites, em outros níveis, né? Nível estadual, nível municipal, mais de uma vez, e fui sondado por alguém intermediário que dissesse, olha, não seria o caso, você, talvez, quem sabe. Falei, não. Agora, quem realmente poderia convidar, nunca me convidou nessa posição, nenhum presidente eleito. Né? Agora, eu não tenho nenhuma intenção de me lançar com essa perspectiva, não. Sinceramente, não tenho. Eu acho que é uma coisa que tem a ver com o quadro geral, como disse, tem a ver com todo um sistema, né? Um sistema. Eu não sou filiado a partido algum, eu não tenho vínculo nenhum com nenhum político assim mais sólido. Então, não entro efetivamente no rol de possível nome a ser indicado ou candidato a ser considerado. Muito bem. Estamos encerrando aqui. O Danilo tem um compromisso. Agradecer, assim, pelo convite e a oportunidade.